Hoje a aula vai ser como fazer um pão em casa melhor que na padaria. Porque muitas pessoas têm algumas limitações acreditando que só a padaria pode fazer um pão digno de ser comido em casa. Mentira. Vamos começar com uma ideia muito básica, que é o seguinte. A padaria tem um ambiente. A casa da gente tem outro ambiente, tá? São ambientes completamente diferentes, lógico, né? A maioria das casas, tá? Mas vocês ignoram as casas que começam a ter coisas de padaria, porque é uma tendência natural de quem gosta de fazer pão. Então, uma casa normal e a padaria são ambientes diferentes e as pessoas que estão lá também são diferentes, tá? O cara que está lá na padaria é diferente da pessoa que está em casa. Então, eles têm uma coisa em comum, que nem eles mesmos sabem, que ambas dessas pessoas dominam o ambiente que estão inseridos. Então, a pessoa que está em casa, supostamente deveria dominar o ambiente da sua casa. Porque o cara que está lá na padaria, ele domina o ambiente da padaria. Tá? Quando ele para de ser estagiário, quando ele para de pensar, quando ele já está dominando, ele domina o ambiente padaria. E o problema das pessoas que estão em casa é que às vezes elas escolhem não dominar, elas escolhem ser eterno cego no tiroteio em casa. Mas muitas pessoas já estão dominando o ambiente de casa. Então, uma vez dito isso, que a gente tem ambientes diferentes, pessoas diferentes com uma característica em comum, que é de dominar o ambiente, vocês começam a entender por que as coisas às vezes na padaria funcionam e por que as coisas nas casas de algumas pessoas funcionam. E muitas vezes na casa de você, na sua casa, não está funcionando, porque você não está dominando o ambiente. E porque também algumas vezes na padaria dá errado, que às vezes ele troca o profissional, às vezes ele troca algumas coisas e a pessoa passa a não dominar mais aquele ambiente. Então, dominar o ambiente é o pré-requisito fundamental em qualquer lugar que você está, seja na sua casa ou seja na padaria. E dito isso, a gente tem que fazer uma observação bem importante. Muitas pessoas que trabalham no ambiente de padaria profissional, quando elas chegam em casa, elas não conseguem fazer um pão. Tá? E isso é, assim, gritante. A pessoa precisa, às vezes, daquele ambiente para fazer o pão. E aí o que a gente entende? Que ela não internalizou os fundamentos todos, que ela apenas consegue trabalhar num determinado ambiente padrão. Ela não sabe os fundamentos, não está correndo lá no sangue dela os fundamentos. Ela está presa naquele ambiente padaria, tá? E isso é o que precisa ser desmistificado também. Você não precisa daquele ambiente. Você, sabendo os fundamentos e dominando a realidade que está inserido, consegue fazer em qualquer lugar. Então, nós somos pessoas em ambientes. Pessoas em ambientes diferentes que lutam pela sobrevivência desde o início dos tempos e que deveriam lutar por ter um alimento melhor. Fazer uma coisa melhor na sua casa deveria ser o seu propósito. Se não é, tem que passar a ser depois dessa aula. A padaria, a gente não quer pichotar a padaria não é o demônio. A padaria tem que ser uma opção. A padaria tem que ser uma coisa que você vai utilizar quando você não tem tempo. A padaria tem que ser aquilo que você não consegue fazer na sua casa, porque você sim pode fazer N coisas na sua casa. Então, entender que a sua casa tem um forno e que você vai dominar aquele forno, que você vai utilizar a melhor farinha que você tem, é o que tem que ficar claro aqui nessa aula, que você é uma pessoa que vai dominar seu ambiente, assim como o padeiro domina o ambiente dele. Ai, saiu um negócio aqui na tela azul. O que a padaria tem que faz você acreditar que você não vai conseguir fazer? Por que o seu pão não poderia sair melhor que o da padaria? E, assim, 100% dos meus alunos saem melhor do que o da padaria. Primeira coisa, forno. A maioria das pessoas acha que é indispensável ter um forno de padaria. Indispensável você ter um forno, tá? Você precisa realmente ter um forno, mas ele pode ser o forno da sua casa, inclusive deve. Nunca pense em trocar o forno da sua casa achando que com o melhor forno você vai ter o melhor pão. Se preocupa no primeiro momento em fazer o seu primeiro pão, tá? Fazer o primeiro pão é o primeiro passo e você vai fazendo dia após dia. O seu forno pode ser elétrico, o seu forno pode ser a gás, o seu forno pode ser pequeno, grande.
O que importa é você ter um forno e aprender a trabalhar com este forno. Aprender a ver as temperaturas máximas e mínimas, quanto tempo ele demora para assar um pãozinho simples. E não interessa, pode ser a minha receita, pode ser a receita da internet, a receita do livro que você comprou. O pão que você vai fazer na sua casa sempre vai ser melhor que o pão da rua. Isso é uma coisa que eu ouvi a vida inteira e mesmo quando o nosso pão não dá lá certo como a gente quer, ele mesmo assim vai ser melhor que o pão da rua, tá? Então é isso a primeira coisa que você tem que vencer, que o seu primeiro pão vai ser melhor que o pão da rua. Não tenha sombra de dúvidas disso. Quando você não tiver tempo, você vai comprar o pão da rua, mas você vai ser já outro tipo de consumidor. Vai ser o consumidor que vai olhar para aquele pão com outros olhos, tá? Você já não é refém daquilo, aquilo é uma opção para você, assim como o seu forno. Você não pode ser refém do seu forno. Seu forno tem que trabalhar em parceria com você. A partir do momento que você instala um pequeno termômetrozinho, que não é caro, quanto que custa, Rodrigo? Um termômetro? R$ 20. R$ 20. Um termômetro você compra pela internet, Mercado Livre, site da Baneton, entendeu? Digita lá termômetro para forno, é uma coisinha, sabe? Que você coloca lá no seu forno para você começar a verificar as temperaturas reais daquele forno. A partir do momento que você vê a temperatura real do seu forno, ele não te engana mais. Você para de errar qualquer receita simples, não é só o pão. É a receita daquele negócio que você queria assar, é a ceia que você tá. É tipo o peru de Natal que você não consegue nunca dourar, as coisas ficam pálidas, porque você está confiando naquele botão, que não pode confiar. Você tem que confiar na temperatura que você vai aferir a partir de agora. Então, se você é iniciante e está aqui na aula, é ótimo. Você se preocupa em comprar aquele termômetro. Cadê o termômetro? Não achei. Não, lá dentro da estufa tem, lá embaixo jogado tem um fechadinho e dentro do forno também tem. É porque o Rodrigo foi pegar o termômetro que ele queria que eu mostrasse. Vocês sabendo que tem como anotar as temperaturas, é só a preguiça de vocês pegarem um caderno e começarem a fazer as anotações, tá? Ou pega o bloco de notas e anota no telefone. Não tem problema nenhum. O importante é você ter seus registros. Pega aquela receita que sempre funciona e começa a anotar e descobrir por que ela funciona. Aqui, esse está fechadinho. Tá? Tem desse tipo e tem mais adiante tem um outro que é opcional, que eu vou contar para vocês. Então, aquela receita que você já faz, que sempre dá certo, pegue e anota os parâmetros dela. Você vai descobrir que muitas vezes a temperatura que você acha que você está colocando lá no botão não é aquela. E aí você vai começar a fazer várias outras receitas também darem certo, tá? Maceira. Maceira é diferente de batedeira, tá? Maceira é um equipamento grande de padaria para trabalhar com pães. E é diferente de batedeira? É, porque existe a batedeira profissional também, que é uma gigantona. Não é essa batedeira. Existe a batedeira profissional de bancada? Existe, tá? E existe a batedeira de casa, que assim, cada vez mais as pessoas estão tendo uma batedeira planetário, tá? De uso doméstico, porque é uma batedeira que tem o melhor desempenho. Para você fazer seu pão, você não precisa de batedeira. A não ser que você queira fazer pães enriquecidos, que precisem de realmente muito trabalho na massa, mas um pão simples, farinha, água e sal e autólise. E o que é autólise? Autólise é um conceito, autólise, é um conceito bem antigo que Calvel, um francês, tá? Em 1974, ele já proclamava esse conceito, que é pegar toda a água da sua receita com toda a farinha, misturar até não ter farinha solta e esperar no mínimo 30 minutos, tá? Não é esperar numa temperatura quente. Você controla a temperatura no máximo em 24 graus. Se você estiver num lugar muito quente, você vai colocar dentro de um pote ou dentro de um bowl com um saco plástico na sua geladeira. Se você estiver num lugar que está nessa temperatura, ok, você fica com a sua autólise lá. Depois que passa esse tempo, você já vê que você tem uma massa rudimentar, ou muitas vezes até com um ponto de véu bem satisfatório, e sem você ter feito sova, sem você precisar de uma maceira da padaria, sem você precisar de uma batedeira. Então, o seu pão simples, farinha, água, sal e fermento, você pode utilizar sem ficar fazendo sova, sem ficar se cansando, e ter um pão de altíssima qualidade, tá? Com nutrientes, de fácil digestão,
que você vai ter feito com um controle dos ingredientes, que isso também é muito importante, e sem precisar de uma maceira. Ah, mas eu quero fazer muitos pães, quero fazer pães para vender. Você no início vai fazer com autólise? Sim, vai. Vai ter um limite? Vai. Você vai ter que fazer várias caixas. Isso é um processo. Ninguém começa grande. É melhor você começar pequeno e dar um passo de cada vez do que você já começar a pensar em coisas que você não faz. Se você não faz um, por que vai pensar em fazer muitos ainda? Né? Faz primeiro um, fica confortável, faz 2, 3, 4 e aí depois você pensa na próxima etapa. Mas basta você saber que com a autólise você consegue fazer os pães e ter um resultado espetacular, como se você estivesse usando um equipamento, tá? E melhor, você ainda vai agregar mais qualidade de miolo, qualidade de sabor, aroma, validade, quando a gente utiliza esse pequeno fundamento da autólise. Então, fora de te dar uma massa que o equipamento, que você acha que precisaria do equipamento, você ainda tem esses outros benefícios. Desenvolvimento de miolo, de aromas, sabores, vai favorecer a expansão lá no forno, o seu pão crescer, ele fermentar melhor. Então, isso é uma coisa que a maioria das pessoas não falam, as pessoas falam que é opcional. É opcional para quem já está em outro nível, para quem está começando e para quem quer pães de qualidade para o seu próprio consumo, é indispensável. Então eu não abro mão nos pães simples, farinha, água e sal, de fazer a autólise. Tá? Por que eu falo nos pães simples? Porque os outros estilos de pão a gente pode trabalhar de outra forma. A autólise não é tão mandatória assim, não é tão obrigatória. A gente acredita que a fermentadora também é um limitador dentro do universo da padaria que a gente não tem na nossa casa. E aí a gente fica desesperado, porque a gente acha que esse equipamento é o que vai dar o poder do controle da fermentação, que sem ele a gente não vai conseguir. Mentira! Muitas pessoas estão num clima que é frio e outras estão num clima que é quente. Por que elas utilizam fermentadora? Seja no frio, seja no quente. No frio, elas vão utilizar a fermentadora para aquecer. E no quente, elas vão utilizar a fermentadora para resfriar. Então, assim, quem está no Brasil ou quem está numa temperatura quente, vamos dizer, né, acima de 24, geralmente usa a fermentadora para colocar o pãozinho para dormir no frio. No frio de quê? 4 graus, 7 graus, 10 graus, 9 graus, tá? Quem já está nesse ambiente, provavelmente não vai precisar, mas isso não é a nossa realidade. E a fermentadora pode ser o que, gente, na nossa casa? Nossa geladeira. Ah, mas eu não tenho como colocar a temperatura na minha geladeira. Não tem problema. Você vai aprender a trabalhar com o tempo de fermentação e com o ponto de fermentação que a sua geladeira é capaz de gerar junto com você. Por que junto com você? Porque antes do pão ir para a geladeira, ele vai ficar numa outra temperatura com você. Você vai ficar trabalhando aquela massa. E você vai saber, seguindo o método, quais as temperaturas dessa massa, qual o ponto de você colocar na geladeira. Você vai aprender a conviver, porque quando você utiliza a geladeira, você começa a estender o tempo da fermentação e vai começar a colher os benefícios de um pão que fermenta mais tempo. Então, o interessante de fazer um pão melhor que o da padaria é por quê? Porque muitas pessoas, hoje em dia, compram pão de algumas padarias que são as disponíveis perto de onde elas moram e passam mal. Tem problema de digestão, o pão não cai bem. Muitas vezes essas pessoas procuram o médico suspende o pão e elas se sentem melhor, o que é 100% dos casos, né? Quando o médico retira, os problemas somem. E aí a pessoa quer voltar a comer o pão, porque o pão é a base da alimentação de vários povos há milhões de anos. Então o que acontece? Você fica se martirizando, fazendo umas coisas horríveis, tentando introduzir outras coisas que nunca vão ser o pão que você queria comer. Quando você aprende a fazer o seu pão em casa e usa a geladeira para estender o tempo de fermentação, você passa a ter um pão mais fácil de fazer a digestão, um pão com outro tipo de trabalho dentro do seu organismo. É aquele pão que não te empanzina, é aquele pão que não te dá azia, é o pão que é mais fácil de fazer a digestão e ainda tem alguns nutrientes vindos da fermentação natural. Então, independente de você fazer com fermento biológico ou com fermento natural, onde você vai ter mais benefícios,
utilizar a geladeira é um aliado para ter mais horas dentro de uma realidade de um lugar quente, ou até mesmo para você ter os benefícios daquela cultura do fermento natural, onde tem bactérias que gostam de trabalhar no frio. E aí, quando você coloca o pão na geladeira, você vai colher esses benefícios. E a fermentadora da padaria não é única, não é ela que dá esse desempenho para o pão da padaria. É o padeiro, é quem está usando a fermentadora, tá? Então, não fazer o pão porque não tem fermentadora não é uma desculpa. Você tem geladeira em casa, a maioria das pessoas tem geladeira e tem cérebro para pensar como vai adequar à realidade, tá? E isso é uma coisa assim que já é mais de metade do caminho andado para você começar a pensar a fazer. Ou seja, você tem forno em casa e tem geladeira. E não precisa de maceira para você tirar os pães que aparecem. E os ingredientes? Os ingredientes são a melhor parte. Na padaria, você não sabe o que você está consumindo. A maioria das padarias utiliza pré-mistura. O que é pré-mistura? É um saco onde não tem só farinha de trigo, tem algumas outras coisas que são necessárias para dar produtividade, para dar igualdade da produção. É vulgo preguiça, para a pessoa só tacar lá no equipamento e sair o pão, joga água e sai pão. E dependendo da pré-mistura, é a pré-mistura do pão francês, é a pré-mistura do pão não sei o quê, e vai por aí vai. Quais outros tipos de ingredientes? Ninguém fica usando manteiga para um brioche. Manteiga é extremamente caro. Quem usa manteiga para fazer brioche é um produtor artesanal, entendeu? É quem está fazendo em casa, é uma padaria mais sofisticada, porque o que a padaria usa mesmo é gordura hidrogenada. Nada contra a gordura hidrogenada, mas gordura hidrogenada não deveria nem ser considerado um alimento. Então é muito complicado a gente fazer uso rotineiramente, por ser refém, por não saber fazer uma coisa tão simples em casa, que a gente consome muito, consome às vezes mais de uma vez por dia, oferece para os nossos filhos, para a nossa família, sem ter controle do ingrediente. Então não adianta a gente pagar às vezes uma nutricionista, pagar um médico, tomar vitaminas, praticar exercício físico, se você está lá consumindo um negócio que você não tem controle de tudo. A gente nunca vai controlar tudo, mas fazer o pão em casa é o primeiro passo para você ter realmente o domínio do que você está se alimentando. E aí sim você vai usar aquele pão da padaria como uma opção. Vou me usar como exemplo. Esse Natal eu não queria fazer o pão da rabanada na minha casa. Então eu usei como opção o pão da padaria daqui de casa, encomendei o pão da rabanada. Eu poderia ter feito em casa? Poderia, mas eu estava com muitas coisas para fazer, então foi uma opção. Não quer dizer que eu não vou consumir nunca, mas eu vou consumir e vou consumir com moderação. Eu não vou me entupir porque eu sei que é outro tipo de pão. Então, quando a gente utiliza uma coisa industrial ou as coisas que estão na nossa volta como uma opção, é diferente de você utilizar aquilo todo dia por falta de opção, porque você não se movimentou para fazer, você não deu o primeiro passo para fazer uma coisa que é tão simples e que centenas de milhares de pessoas já estão fazendo no mundo inteiro para melhorar a sua alimentação, para melhorar a sua qualidade de vida. Porque não é só você ter domínio dos ingredientes, você passar a comer um pão com uma boa manteiga, com um bom ovo ou com uma boa farinha mesmo. É você comer um pão com um bom processo de manipulação. Muitas vezes você não pode ter acesso à melhor farinha do mundo, mas quando você faz, você é o vetor ativo para fazer o melhor processo do mundo. O melhor processo do mundo é o processo que demora bastante tempo e que você está controlando. Quando você tem uma farinha simples, mas você faz um farinha... Desculpe, Ixi, não entendi. Tira essa moça daqui. Nossa. E olha que a moça está no silencioso. Quando você tem uma farinha simples de mercado, tá? Não precisa ser uma farinha super sofisticada, e tem um bom processo, um processo longo, você acaba fazendo sim um pão melhor que o da padaria, tá? E assim, não se iludam, porque a gente tem limitadores, tá? O pão em casa não é a solução de todos os problemas. Por quê? Porque a gente culturalmente foi exposto a alguns tipos de pão que a gente quer muito fazer em casa, mas realmente não pode. A gente não consegue fazer o pão francês sem um equipamento. A gente realmente precisa de um equipamento para um pão no estilo francês, tá? Aquele pãozinho da padaria que é cobiçado por todo mundo. Só que a gente tem que entender que aquele pãozinho não é o pãozinho saudável para todo mundo todo dia,
tá? Aquele pão tem que ser, mais uma vez, uma opção. Você tem que saber quando comer aquele pão. Outro tipo de pão que a gente também não consegue fazer é uma ciabatta verdadeira. Por quê? A gente precisa de um forno realmente com uma temperatura maior. Mas outros pães vocês conseguem. Todos os pães, a maioria dos pães que está no meu feed e que várias pessoas estão fazendo, focaccia, pão rústico, às vezes o pão rústico num outro formato, vocês conseguem fazer brioche sim, conseguem fazer um estilo de pãozinho mais chatinho, que faz com o descarte do fermento, parece um pão árabe. Hã? Pão de forma. Pão de forma, então, é mais fácil para fazer. E quantas pessoas não ficam comprando por preguiça ou por comodidade pão de forma lá no mercado? Né? E aí você vai ler amanhã quantos ingredientes tem aquele pão de forma. Aquele pão de forma está quase ultraprocessado. Tem mais de 5 ingredientes. Quando ele precisa ter só o quê? Farinha, água e sal e fermento, se ele usar fermento biológico. Se for fermento natural, é só farinha, água e sal. Então, desconfiem de coisas que têm muitos ingredientes. Até mesmo na padaria que pesa na hora pra gente, que a gente fala, mas tá fresquinho. Tá fresquinho, mas tem muita coisa lá que às vezes não era necessário ter. E quando vocês oferecem, começam a fazer esses pães, vocês não fazem só para vocês. O que acontece é que vocês começam a fazer para o amigo, para o vizinho, para a sogra, tá? Para a pessoa que trabalha na sua casa. Aqui na minha casa, a Vanderleia, ela quase não come mais pão da rua, cara. Ela vem uma vez na semana. Ela pega o pão aqui e ela faz o pão dela durar a semana inteira, tá? Ela corta lá as fatias e ela come, cara, uma fatia por dia, no máximo 2. Tá? Os filhos dela comem? Não, porque os filhos dela gostam de outro pão. Ela ainda não conseguiu converter. Mas quando ela leva um pão de forma, eles atacam o pão de forma dela. Então, assim, todo mundo tem um pão que vai gostar. Você tem vários pães para conseguir fazer na sua casa, melhores que o da padaria. Tá? Então, é impossível não ter um estilo de pão que você não consiga fazer na sua casa com um controle de ingredientes num processo mais longo e que você não tenha o melhor resultado. Tá? Seja em poder nutricional, seja em processo de gestão. E quando você tem isso, as pessoas começam a perguntar para você. Muitas vezes você começa a fazer isso e você, sem querer, tem um efeito que as pessoas não reparam, mas assim, eu reparo. As pessoas emagrecem. Sério, gente, de verdade. A pessoa faz pão e emagrece. Como é que é isso? Ela emagrece porque ela começa a comer um pão de melhor qualidade. Então, assim, tudo que a gente come às vezes na rua é tranqueira, tá? Não precisa ficar o louco da alimentação saudável. Mas se você tem, pelo menos uma vez por semana você faz aquilo, você começa a ficar tão seletivo que as outras coisas não têm mais graça. E aí você não consome. Você só vai consumir realmente quando você precisar muito. E aí nisso você começa a ter outras opções para se alimentar. E todas elas com certeza vão ser melhor que o pão da padaria lá que você estava comprando e consumindo todo dia. Então, quando vocês pensam em coisas que vocês ficam se fazendo de vítimas, porque não tem forno, não tem ingrediente, não tem não sei o quê, é o quê? É você se fazer de vítima, tá? E isso não é papo coach, não, é papo verdade. Porque eu já fui assim durante muitos anos. Durante muitos anos, quando eu tinha o forninho aqui, Electrolux, e as coisas davam errado e eu ficava chorando, eu achava que a culpa era do meu forno. Naquela época eu não entendia aquele forno. Demorei muito para entender aquele forno. Eu demorei bastante até. Hoje, se eu soubesse o que eu sei naquela época, teria sido muito melhor para mim. Eu teria feito muito menos coisa errada. Quando vocês pensam no ambiente de vocês, pensem agora, a partir de hoje, amanhã, o que vocês não estão fazendo no ambiente de vocês para ter o pão. Já tem o termômetro? Já procurou comprar uma farinha diferente da que você está usando e não gosta? Já procurou um outro tipo de termômetro para quem já tem esse? Ah, esse não funciona, então compra outro. Já procurou um método? Já assistiu os vídeos aqui no canal? Já começou a assistir às aulas? Já se aventurou a fazer alguma coisa simples? Porque às vezes a gente não faz nem a primeira vez e já acha que é complicado. E assim, as pessoas que fazem são pessoas comuns.
São pessoas que têm outro trabalho, são pessoas que têm outra rotina, não são pessoas profissionais como eu, não. A maioria das pessoas, assim, mais de 90% dos alunos, são pessoas que trabalham em outras coisas. Algumas delas fazem pães para vender, fazem porque gostam. Algumas delas já faziam, sim, outras delas não faziam. A maioria faz do zero. Então, e a maioria para de comer pão na rua, diminui. A grande coisa é essa, a pessoa diminui, porque ela começa a entender que como que ela vai fazer um pão em casa, naquela qualidade que ela está fazendo, e depois vai comer aquele pão da padaria. Como que a padaria não faz o pão que ela consegue fazer em casa de forma tão simples? E isso gera uma série de questionamentos. Por que que eu, que não sou profissional, consigo fazer um pão melhor que o da padaria? Será que são os ingredientes? Será que são os processos? Então, esse tipo de coisa, depois que você olha, você não ignora mais, tá? Aquele pão que você gostava, o Rodrigo costuma dizer que ele preferia algumas vezes a época que ele era ignorante, tá? A época que ele não sabia, que tudo era gostoso. Porque hoje ele vê uma fartura e nada assim brilha o olho para comprar. E quando ele compra, ele também se decepciona. Por quê? Porque em casa já tem outra coisa, tá? E assim, são coisas simples, gente. Se você gosta de comer tipo um sonho de padaria, você consegue fazer um sonho na sua casa. Vai precisar um pouco da batedeira? Para o sonho precisa. Então, assim, algumas coisas você vai precisar ter um pouco mais de energia, né? Vai precisar ter uma batedeira, vai precisar ter uma forma, vai precisar ter mais paciência para fazer? Sim, algumas coisas precisam, mas o resultado que vocês têm é infinitamente melhor a partir do momento que você começar a dominar seu forno. Então, para você dominar seu forno, você tem que ter, primeiro, vamos botar lá, um termômetro. Eu preciso do termômetro? Precisa. Precisa porque você não pode ficar chutando a temperatura. Então tem que ter um termômetro. E tem que ter um caderno. Gente, não é difícil ter isso. Porque a terceira coisa é você. Você com a sua mente investigativa. O forno é o forno que você tem em casa. Forno da sua casa. Ah, mas o forno da minha casa é ruim. Será que o forno da sua casa é ruim? Será mesmo que o forno da sua casa é ruim? Ou será que você que não tem paciência para dominar seu forno e entender o que você pode tirar desse forno? Você tem que pensar que às vezes o que você quer tirar daquele forno pode não sair, mas outras coisas saem daquele forno. Então, instala o termômetro, compra esse termômetrozinho, faz uma receita simples. Pode ser de pão? Não, faz uma receita de bolo mesmo. Bolo, biscoito. Faz alguma coisa fácil. E marca o tempo. Marca o tempo, marca a temperatura que entrou, quanto tempo você precisou. Se deu errado, você já vai saber o que está errado. Ah, eu acho que eu queimei. Ou então aquela temperatura não era a temperatura que eu devia botar. Ficou cru, demorou muito tempo. Essas coisas, somente você que está na sua casa vai ser capaz de conseguir fazer. Eu não posso ir na sua casa e fazer o manual do seu forno. Eu só posso pegar e te falar isso aqui, ó. Você para o manual do seu forno, você precisa de termômetro, caderno e você. Você e sua paciência. Porque com a sua paciência, você vai chegar em todas as temperaturas que você precisa, da máxima à mínima, em qualquer lugar do mundo. Por que eu falo em qualquer lugar do mundo? Porque, gente, eu tenho aluno na África, eu tenho aluno em Londres, tenho aluno na China, tá? Tenho aluno no Japão. Então, assim, o forno sempre vai ser uma coisa que vocês vão se queixar, que o forno de vocês é ruim. Depois do forno, já vem aquele negócio que eu falei para vocês já, a maceira. Não precisa, faz autólise. Já falei o que é autólise. Vale a pena repetir? Toda a água da farinha e toda a receita. Não faz com muita água no início, faz com pouca. E sempre volta para o seu caderno, para a sua anotação. Então já sabe que não precisa de maceira. Você precisa de o quê? Você precisa de autólise. Depois que você fez isso, você precisa de geladeira, se estiver no quente.
Se estiver no frio, vai precisar dar um jeitinho para aquecer o ambiente. Tá? Vai precisar botar em algum lugarzinho com alguma lâmpada, alguma coisa para aquecer o ambiente. Eu não tenho fermento. Na Semana do Pão em Casa a gente aprende a criar. Agora não é o local disso. Mas, sem fermento posso? Gente, peguem receitas de fermento biológico que vocês têm. Comecem a fazer. Dar o primeiro passo para fazer uma coisa com o fermento que vocês têm para comprar não é ruim. Por quê? Geladeira mais tempo é igual a um produto de qualidade. Porque a padaria, gente, está usando fermento biológico, vocês comeram a vida inteira. Então, assim, ninguém morreu, tá? Não é porque você começou a fazer fermento natural que o outro fermento passou a ser o bicho-papão. O bicho-papão de todo pão é o processo curto, tá? Qualquer pão, até de fermentação natural, a gente consegue fazer em poucas horas. Basta botar mais fermento e botar no quente. É simples assim. Vai ter o mesmo pão? Não. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, estou fazendo um pão de fermentação natural, super saudável, e você come e não cai bem. O que pode ter sido isso? Tempo curto de processo, com certeza. Porque assim, se a pessoa fala que faz fermentação natural, você come pão e passa mal, não tem como. A pessoa fez tempo curto de processo. Não fez o que tinha que fazer, não deu tempo. Porque a última coisa que você pode ter é se sentir empanzinado com um tipo de pão desse. Então, desconfie. A partir do momento que você faz em casa, você sabe, você não é mais ignorante. As pessoas não te enganam mais. Tá? Você sabe. Então não tem como enganar você. Você sabe o que é bom e o que é ruim. Ninguém precisa te contar. Se você quiser pagar caro pelo pão, você vai pagar. Se você quiser pagar barato, você também vai pagar. É sua escolha. Tá? É decididamente você que decide. Quando você vai e fala assim, eu não tenho farinha, já tentou com as farinhas perto da sua casa? Já tentou Google e internet? Porque Google é um santo remédio, tá? Né? Google é uma benção. Por que eu falo isso? Porque, gente, aqui na minha cidade também não tem todas as farinhas boas do universo, não. Aquelas farinhas dos sonhos, tá? Então, assim, tem as farinhas do mercado. Se eu quiser comprar uma farinha mais quantidade, porque eu produzo, eu vou ter que entrar em contato com alguém e vou ter que pagar um frete. Porque eu não tenho farinha Anaconda aqui perto de mim, não tenho farinha rosa branca, não tenho biorgânica do Paraná. Essas farinhas são todas nacionais, até mesmo a Fazenda Várzea é nacional, eu vou ter que pagar um frete. Então, assim, seria muito bom eu ir aqui na vendinha da esquina da Corim e ter tudo para mim e eu não pagar frete, mas não existe isso. Algumas pessoas têm? Ok, a maioria não tem. Então, assim, dá um Google aí, paga o frete, deixa de ser muquirana, entendeu? Frete é vida, tá? Frete é vida, agradece. Entendeu? Frete é vida. Por que frete é vida? Porque podia não ter, antigamente não tinha. Antigamente você ficava na vontade de comprar as coisas, porque não tinha, tá? Hoje tem. Então você falar que não tem farinha, é a mesma coisa. Eu, quando alguém fala assim pra mim, não tem farinha, eu vejo assim, sou preguiçoso. Sou preguiçoso, porque não dei nenhum Google, não procurei, não sofri, né? Quero tudo de mão beijada no meu colo. Né? Quero ter o melhor pão do mundo, mas também não quero me esforçar muito. Né? Não é pra mim. Então, assim, não tenho farinha? Já esgotou as farinhas perto do mercado? Aqui perto da minha casa tem 2 campeões, 2 hortifruti, 2 pães de açúcar e tem 3 Zona Sul. Tem 8 mercados que eu consigo ir a pé. Tem o Mundial também, 9. Tá? Que é uma boa caminhada já. Cara, eu tenho 9 lugares, sem contar os lugarzinhos naturebas, tipo Corim, não sei o que também tem outras farinhas. Eu não usei todas as farinhas que tem todos esses lugares. Eu acho que eu não cheguei a testar. Por quê? Porque tinha uma época que eu testei, mas agora já chegaram outras, que eu não conheço o nome. E fica trocando. Então, assim, às vezes a gente fala que não tem farinha, mas você já voltou lá para ver o que tem agora? Porque as coisas mudam. Então, às vezes você falou não tem, mas depois passou a ter. Tá? Achou, compra, vê a validade e compra mais. Né? Porque nunca se sabe, né? Aqui é Brasil, as coisas acabam. Tem que contar isso para vocês. Se vocês ainda se iludem que as coisas aqui não vão faltar, as coisas faltam, né? A realidade aqui é essa. Então, achou uma coisa boa que gosta, compra mais,
né? Guarda. E não achou? Google. O Google você vai pagar frete? Vai. Junta com um amiguinho, junta com o vizinho, faz um amigo do trabalho, faz um clube do pão aí, sei lá. Quando eu falo para vocês trazerem um amigo para aprender ou chamarem alguém para fazer, não vale quem está em casa, tá? Porque quem está em casa não vai dividir o frete com você. Então, é para isso, gente. É para dividir o frete, é para trocar uma ideia, sabe? Porque no início, às vezes, você quer comprar uma coisa que vem 10 quilos ou vem 25, assusta. Você acha que vai estragar, você acha que não vai dar conta, mas você dá conta. Quando você vê, acabou. É verdade. Quando você vê, 25 é pouco, tá? 25 é pouco. 25 não é muito. 25 quilos de farinha não é muita coisa, tá? Então, assim, comprem, dividam. Ou comprem sozinhos, tá? E paguem o frete, se vocês desejarem tanto, em vez de ficar reclamando, virando aquela vítima. Não tem farinha, só a farinha da não sei quem presta. Tem tanta coisa boa. Eu, aqui no Rio de Janeiro, não tem essas coisas, tá? São Paulo tem muito mais opção. E outros lugares também, né? Sorte de quem mora no Paraná, que a bioorgânica tá lá. Ou seja, deve ser muito mais fácil, né? Não sei. Eu tenho aluno no Acre, verdade. E assim, cada lugar tem uma facilidade. Eu sei que lá em São Luís é rosa branca, tá? Que chega mais fácil, ou tem lá alguma coisa da rosa branca. E cada região tem o seu benefício. Então basta você saber explorar. Basta você saber que farinha é um limitador, se você quiser. E os outros ingredientes é questão de escolha sua. Se você vai ter um ovo de qualidade, se você vai ter uma manteiga de qualidade. E por aí vai, se você vai ter conservante ou não, se você vai usar emulsificante ou não. Gente, ninguém que faz pão em casa usa essas coisas. Eu nunca vi alguém de casa comprar conservante para botar no pão que está fazendo em casa. Vocês já viram? Vocês me contam, se vocês souberem, me falam, porque eu nunca ouvi falar. Alguém que faz pão em casa usando conservante, usando emulsificante, usando estabilizante, tá? Usando várias outras coisinhas. As pessoas que fazem em casa não têm necessidade de fazer isso. É o consumo próprio. E mesmo quando faz em pequenas quantidades para outras pessoas, os processos de fato artesanais e longos, artesanais e longos, eles acabam dando uma vida de prateleira muito boa para o nosso pão, tá? Eles dão uma validade para o nosso pão. Como vou guardar meu pão? Do jeito que você quiser. Coloca num saco no congelador, coloca num saco na geladeira, aquece, tá? A maioria das pessoas fica pensando no que vai fazer em vez de fazer, efetivamente. Então, como você vai fazer o melhor pão da padaria? Fazendo, dominando o seu forno, comprando amanhã uma farinha e começando a fazer coisas simples. Até mesmo com fermento biológico, se você ainda não tem fermento natural. Quando a gente abrir, eu e o Rodrigo, a nova Semana do Pão em Casa, se inscreve, participa, aprende a fazer o fermento, vê a aula, como que é o processo, se interessa por fazer uma coisa melhor no próximo ano, tá? Vai ter um ano inteiro para você colocar em prática um monte de coisas e ser como várias outras pessoas que já estão fazendo e transformaram realmente a sua rotina, a sua alimentação, sabe? Transformaram ciclos em volta. Eu gosto de falar de mim, mas gosto de falar também dos outros. A maioria das pessoas leva para o trabalho. O trabalho é onde vocês ficam a maior parte do tempo, tá? A partir do momento que vocês levam para lá, são praticamente células terroristas. O Rodrigo fala isso para mim. São células terroristas porque... Meu trabalho já está todo dominado. Porque as pessoas querem, sabe? As pessoas... Você contamina de uma maneira boa todo mundo que está ao seu redor. Então, se o propósito, pelo menos o meu, é que as pessoas conheçam esse tipo de produto, façam, se alimentem melhor e façam cada vez mais, eu vejo que isso está acontecendo, tá? É uma sementinha pequenininha? É. Mas eu tenho certeza que eu não preciso falar mal do pão da padaria, tá?
Mas eu posso falar a verdade, que o pão que a gente faz em casa, ele pode sim ser melhor que o pão da padaria e mais, você pode usar a padaria como uma opção e não ser refém da padaria, tá? Vou responder umas dúvidas aqui de vocês. Espero que vocês não tenham limitadores depois disso para começar a fazer o pão de vocês. Porque como fazer é muito fácil. Você tendo um forno, comprando seu termômetro, fazendo suas anotações, é bola para frente. E assim, estejam preparados para sair muita coisa ruim, mas muita coisa boa também. Cadê aqui? Como você mantém o levain semanalmente se viaja? Eu gosto de levar o fermento comigo, mas eu tenho hoje em dia 3 planos. O primeiro é levar comigo, o segundo é fazer um pote gigantesco com mais de 4 quilos e colocar na geladeira bem gelada, e o terceiro é deixar um pouco para a Vanderleia cuidar, porque ela vem cuidar dos meus gatos. Não sei se vocês sabem que eu tenho 2 gatos, e gato a gente não leva, né? Na viagem, que é muita violência. Então eles ficam e precisa de alguém vir. Então quando ela vem, ela cuida dos gatos e alimenta o fermento. Mas eu sempre tenho o grandão na geladeira, porque às vezes a Vanderleia dá ruim, entendeu? Às vezes ela fica insegura, ela acha que errou. Aí também eu tenho outro backup. Então é isso que eu gosto de fazer. Onde encontra a receita do pão de forma? Não, não tem receita. Eu uso 5 estações. Moro em Itaipu, Niterói. Eu também gosto das 5 estações. Tenho usado a Globo na família Venturelli. Eu não sabia que a farinha Globo era da família Venturelli. Achei que era farinha Venturelli. Felipe Carneiro, farinhas importadas no Rio de Janeiro, onde compro? Cara, dá um Google. Tem muita gente que vende. Eu tinha uma época que eu vendia para os alunos, agora eu parei. Não dá na internet. Eu não consigo mais. Mas olha só, no Farinha Pura. Aí, 10 mercados, acabei de lembrar de outro. No Farinha Pura tem. Lá do confeiteiro. Largo do Confeiteiro também tem. É porque a lojinha que eu recomendava, gente, acabou. Uma pena, né? As coisas acabam. Que era a Maison do Chefe. Era em Copacabana. Ele tinha todas as farinhas, ele vendia tudo a granel. Era uma maravilha. Mas o Largo do Confeiteiro vende, tá? Dá um Google. E assim, gente, eu não sei por que, que muitas pessoas acham revolucionário. Não sei se alguém aqui vai achar, mas eu vou ensinar vocês a dar um Google de maneira eficiente, tá? Quando vocês têm lá aquela barra do Google, aquele quadradinho do Google, basta você perguntar o que você quer. Aí você bota assim, ó, onde comprar, tudo junto, né? Pode botar. Comprar farinha, blá blá blá, né? Vamos chamar de blá 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 farinha. No Rio de Janeiro, bota lá, o Google vai te dar. É porque você às vezes não pergunta para o Google do jeito que ele gosta. Tem que perguntar para o Google da forma mais idiota possível. O Google é assim. Você digita lá, pergunta para o Google. Agora, se você já tem o nome da farinha, bota farinha fulaninha, onde comprar no Rio de Janeiro. Onde comprar, loja que vende. Vai digitando as perguntas até você achar a sua resposta lá no Google. Ele tem a resposta. Eu tenho medo do Google. É difícil eu não achar uma coisa no Google, tá? É difícil. É só eu pegar 5 minutos lá, começo a digitar até achar. Eu já vi essa farinha, mas ainda não testei não. É do pacote papel azul, né? É um azul Bic. Compre e testa, faz. Ó, Carlos Ribeiro, eu te entendo, tá? Tem algumas farinhas que eu demorei 1 ano para ter retorno, para comprar, e não era para comprar pouquinho, era para comprar bastante. Assim, é serviço, não tem jeito. Mas uma vez que ele te responde e te dá o canal, você nunca mais consegue deixar de comprar, tá? A pessoa até te oferece. Quando eu não compro hoje em dia, as pessoas me mandam WhatsApp oferecendo. Oi, tem tempo que você não compra. Então, assim, isso aí é serviço, gente. Depende do fabricante. Ainda existe muito chão pela frente. As pessoas ainda não entenderam que é melhor vender para muitos do que vender para um. É porque vender para um é muito fácil. Você vende 1 tonelada, ganha muito dinheiro.
Para você vender uma tonelada para várias pessoas é difícil. Você precisa de logística, gente para atender. Aí vocês vão vendo, são as reclamações de vocês. É a mentalidade. A gente está no início, vai mudar. Quanto mais as pessoas procuram, mais o cara vai desenvolver isso também. Tem que dar um tempo para a pessoa desenvolver. Ela está acostumada a vender tonelada, entendeu? Ela não está acostumada a vender pouquinho. Quando eu falo pouquinho, é 25, 100, 200 para eles é pouco. 200 quilos para eles é nada, entendeu? Nanda, as farinhas que comprei já venceram, estão na geladeira. Devo ir Olha, eu se fosse você usava. Porque dependendo de como você guardou e se não tiver muito vencida, se você armazenou bem, você consegue, tá? Agora se tiver caca muito vencida, já beijo, tchau. Mas assim, dependendo de como você guardou, dá para usar, tá? Está na geladeira, né? Porque, olha só, a geladeira, ela não salva tudo. Basta a gente entender que a gente já, assim, eu pelo menos, né? Teve uma época que eu fazia muita comida e deixava aqui na geladeira guardada. Algumas vezes no finalzinho estragava. Então se estraga a comida, a farinha também, só que é difícil a gente ver que a farinha estragou, né? Na realidade, quando a gente faz o pão, ele não desempenha da mesma forma. Mas usa. O máximo que vai acontecer é você ver que não tá bom e você não vai fazer mais, mas você tem que usar. Se você não usar, você não vai saber até onde vai. A maioria das farinhas, assim, a grande maioria, mais de 3 meses você ainda continua usando, tá? Mas tudo depende de como que você guardou desde o início. Que assim, às vezes a pessoa já deixou vencer e bota na geladeira. Aí não. E assim, eu nem tô te falando de farinhas que eu. Assim, a única que eu boto na geladeira é centeio, tá? Porque centeio pô, bicho na certa. Eu não costumo guardar nenhuma farinha na geladeira, não costumo mesmo. Eu deixo tudo nas sacas. Se é saquinho de papel pequeno, fica no saquinho de papel. Farinha que eu uso muito, eu boto num pote, porque eu fico enchendo o pote o tempo inteiro. Então, ó, na geladeira elas não caruncham. Então, isso daí, eu faço esse princípio por causa do centeio, porque o centeio, fora de dar o caruncho, ainda dá redinha. Ele ainda dá outras coisas. Então, é porque o lugar que você. Eu não sei onde você mora, mas deve ser muito úmido e quente. E aí, assim, a farinha, no máximo 27 graus. Depois disso, ela já começa realmente a ficar muito ativa e ela tem vida própria, né? Basta você lembrar que se você jogar água na farinha, ela vai fermentar depois de um tempo. Então, ela tem seres vivos lá dentro. Moro em Tocantins, é Tocantins, né? Aqui é muito difícil de encontrar marcas diferentes. A recomendação é Google. Eu não sei quanto que tá o frete para onde você tá. Eu tenho aluno no Acre. Então, assim, o ideal é você fuçar e ver o que vai chegar no melhor preço para você. Aí você vai ter que ver. Vai todas as farinhas que você tiver acesso e vai cotando. A que chegar mais barato para você, você usa, né? Mato Grosso. É úmido também, né? Depende, tem um pedaço do Mato Grosso que não é úmido. É seco, mas é quente. Então, se você propiciar para essa farinha uma geladeira, ela agradece mesmo, né? Que 40 graus não rola. Acima de 27, 27 é o limite para a estocagem da farinha. E as pessoas não deixam chegar a 27, tá? Não é, ninguém deixa chegar a 27. As pessoas ficam em torno de 16 e 20. Não, eu tenho usado água do filtro para alimentar meu fermento. Tem dado super certo. Aqui em casa também, sempre deu. Se o seu filtro tá bom, né? Vou esperar mais um pouquinho. Gente, a Parmita falando com o Marçal. Adoro. Cadê a Doris? Acabou de entrar. Doris fez rabanadas, eu bem vi. Tô vendo aqui, vamos ver alguma pergunta. Oi, qual o termômetro de forno? Acho que a Tereza já viu, né? Eu já respondi pro pessoal do termômetro.
Boa noite. Posso assar os pães no forno com infravermelho de pizza? Como assim? É um forno? Olha, se você tem um forno que chega numa temperatura para assar pizza, com certeza você vai conseguir assar pão. Tô vendo aqui para cima porque o Rodrigo não me falou. Ah, o Rodrigo já andou respondendo aqui, né? Ah, eu tava bem ativo respondendo. Então não vou nem olhar aqui para cima. Agora estou falando que a rabanada ficou boa demais. Gente, a rabanada é incrível. Pena que eu tô com um probleminha, né? Tô com uma gastritezinha, não vou poder comer. Mas assim, eu pelo menos comi uma. Sensacional. Eu não sei o que é melhor, se é ela quentinha, cremosinha ou se é ela no dia seguinte. Dia seguinte. Ai, meu Deus. Meus pães andaram mofando muito rápido, tipo 2 dias. O que pode ser? É, umidade, né? Umidade. Bota na geladeira ou congelador. Gente, mofar é bom, tá? O problema é quando não mofa, desconfia. Porra, tipo assim, não mofa nunca, tem até medo. Assim, tem gente que se orgulha, né? Tipo, ai, o fermento natural é conserva, não sei o quê. Pô, aqui em casa tem limite também. Depois de 4 dias, o troço pode ser que mofe. E outra coisa, quando mofa, você não consegue olhar o início do processo, tá? Geralmente a gente olha, já tem troço, mas antes de aparecer aquele troço que a gente vê, já estava mofando, tá? Então, eu aprendi muito tempo atrás com um médico que o grande perigo é o que a gente não vê, é o que a gente supõe, né? Então, assim, gente, a gente não tem que ser adivinho, não. Você fez seu pão, eu acho que eu não gosto de deixar mais que 2 dias do lado de fora, porque a cidade que eu moro é muito propícia às coisas mofarem, entendeu? Então, assim, eu não deixo. Eu não deixo nem bolo, tá? E bolo tem açúcar. Açúcar geralmente inibe esse tipo de ser, né? Mas, ok, mofa. Então, gente, as únicas coisas que ficam em temperatura aqui ambiente é meu kombucha e o kefir. De resto, tudo está em geladeira, tá? Assim, tudo que está pronto, né? Fermento, farinha não, mas coisas prontas eu não deixo do lado de fora, porque vai estragar, não tem jeito. Por isso que quando a gente para o nhoque, posso usar qualquer nhoque. Nhoque pão. Gente, o que que é isso, nhoque? Nhoque é batata e uma pitadinha de qualquer amido resolve. Eu faço nhoque sem farinha de trigo. Tem lá no meu blog tem receita de nhoque. Pode ver lá. A Foz também, filho. Ó, Sérgio não sei quemzinho, ó. Úmido, a Foz é pedir pra mofar as coisas, tá? Então, gente, espero que vocês comprem um termômetro, tá? Quem não tem, faz total diferença para vocês começarem a dominar o forno de vocês. Façam isso, porque a grande diferença entre o profissional e vocês é que o cara profissional ele domina o ambiente dele, mas também não se iludam, tá? Porque às vezes ele é um mero repetidor dentro do ambiente dele, porque ele não consegue muitas vezes fazer um pão simples em casa, tá? E isso eu não estou falando da boca para fora, não. Tenho conhecimento de causa mesmo, que eu tinha alunos dentro do curso que eram de padaria e que eram frustrados, porque eles só conseguiam fazer o pão na padaria com as farinhas da padaria, ou seja, eles não entendiam o processo. Isso depois de um determinado tempo, para alguns profissionais que realmente gostam daquilo que fazem, isso incomoda, porque a pessoa se sente meio robô, sabe? Ela fala, porra, eu consigo fazer só na padaria, na minha casa eu não consigo, como assim? Eu não sei fazer. Era isso que eu ouvia. Eu não sei fazer. Eu sou um padeiro que não sabe fazer pão em casa. Né? As pessoas têm vergonha, tá? E isso não é pouca gente, não, é muita gente. Então, você fazer na sua casa é realmente uma coisa libertadora, seja para a pessoa que faz para o seu consumo próprio ou para o próprio profissional, tá? Porque ele entende que ele realmente ele pode ir para qualquer lugar, porque aquilo é uma habilidade que ele não precisa de coisas específicas, ele precisa apenas dominar as habilidades e o ambiente que ele vai estar inserido.
Rodrigo vai deixar gravado aqui, tá? Vou dar boa noite para vocês, que afinal de contas ainda é dia 25 e é Natal. A gente vai comer cereja. Eu vou comer cerejas, vocês vão comer coisas natalinas, tá? Aqui em casa tá cheio de coisas natalinas, mas não dá para eu comer. E a gente volta pro YouTube no final de janeiro. Ó, não, a gente volta pro YouTube com várias aulas em janeiro. Mas A gente vai viajar, acompanhem meus stories, vocês vão descobrir para onde que eu vou. Eu vou para alguns lugares bem legais que eu sempre quis ir na minha vida. E eu vou entrar em alguns horários para fazer ao vivo de perguntas e respostas, vou botar caixinha. Então vocês, quem não me segue, segue lá no Instagram, Nanda Benites, tá? E fiquem atentos, quem não assina a lista de e-mail, assina. Como é que assina a lista de e-mail, Rodrigo? Vai lá no site e assina. E assim, não sei onde é que é seu site. Coloca no Google Nanda Benites, que o Google já está super esperto, eu já estou manjada pro Google. Aí você vai lá no site, se inscreve, recebe os avisos, ativa sua notificação também aqui, se inscreve no canal, tá? Que as aulas que eu preparei para deixar em janeiro estão bem legais para vocês. E aí quando tiver a nova Semana do Pão em Casa, também não perde a oportunidade de se inscrever e começar a fazer as coisas, tá? Obrigada aí, gente. Feliz Natal e boa noite para vocês.